Hoje eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente. Eu quero falar um pouco quem eu sou. Vocês vão entender por quê. Eu sou Marilis Pereira Jorge, eu tenho 50 anos, metade da minha vida trabalhando como jornalista. E nesse tempo todo trabalhando como jornalista, eu jamais, em nenhum momento, me posicionei favoravelmente a um político, principalmente em época de eleição. Eu acho que esse não é o papel do jornalista. Eu acho que esse não é o papel do jornalismo. Você deve estar cansado de ver jornalistas que fazem isso. Hoje em dia parece que tem cada vez mais pessoas que mostram abertamente quem são os políticos que as agradam mais, os políticos, enfim, em quem elas votam. Elas fazem campanha, levantam bandeiras e estão no direito delas. Eu não acho que esse seja o papel do jornalista. Eu sempre tive aqui do meu lado, mesmo quando eu nem escrevia sobre política, só dava meus pitacos ali nas redes sociais, me posicionava sobre diversos assuntos, como a maioria das pessoas cada vez mais faz, né? Porque parece que hoje em dia a gente se posiciona em relação a tudo. Eu nunca levantei a bandeira para defender um político ou um partido, fazer campanha, declarar voto. De novo, porque eu não acho que esse seja o papel do jornalista. Eu acho que o papel do jornalista é informar, fiscalizar, fazer críticas, apontar soluções, apontar caminhos. E desde sempre, o meu compromisso é com isso, porque o meu compromisso é com o leitor, é com você que está aqui me assistindo. Até por isso, eu sempre fui cobrada, não só pelo público, mas às vezes por alguns jornalistas que acham que a gente tem que tomar lado. E, de fato, de 2018 para cá, da última eleição para cá, eu escolhi um lado. Mas o meu lado sempre foi um lado muito claro. O meu lado era um lado contra Jair Messias Bolsonaro. Desde antes da eleição em 2018, eu me posicionei dizendo que não era uma opção, dizendo que não era um bom político, falando sobre o histórico político dele, falando sobre os posicionamentos, aquelas frases que as pessoas gostam de dizer que são polêmicas, mas não são frases polêmicas, são frases criminosas, são frases recheadas de racismo, machismo, homofobia. E nesses quase 4 anos de governo dele, eu sempre fui oposição, sempre fui oposição. Escrevi críticas duras, peguei pesado, provoquei, sabe? Fiz exatamente o que eu acho que um jornalista tem que fazer. Levei ao limite, às vezes, em algumas situações, correndo risco de ser processada e correndo risco de ser atacada, o que aconteceu inúmeras vezes. Quem acompanha meu trabalho sabe que por diversas vezes eu tive que me defender de uma agressividade que passou a ser muito além do que ela foi já um dia. Porque é claro que nos governos anteriores eu também enfrentei resistência. Eu também enfrentei gente que não gostava do que eu escrevia. Eu enfrentei eleitores do PT que não gostavam das críticas que eu fazia ao PT, ao governo Dilma ou ao governo Lula, menos porque eu não falava muito sobre esses assuntos naquela época, escrevia sobre outras coisas. Mas a minha postura sempre foi de combate a esse governo e o que ele significa. Sempre foi de combate a essa escalada de violência que a gente tem visto no país, a essa histeria coletiva que abateu a nossa sociedade. E vocês sabem que motivos não faltam para isso. Mas esta semana especificamente, eu falei claramente como eu acho que as pessoas deveriam se posicionar e como eu estou me posicionando nesse momento em que faltam um pouco mais de 2 semanas para a eleição e a gente não tem uma eleição normal, a gente não tem uma eleição típica, a gente não está escolhendo sobre 2 opções que têm propostas diferentes ou antagônicas. A gente está escolhendo entre barbárie e civilização. O que aconteceu em Aparecida, lá no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, nessa quarta-feira, dia 12 de outubro, é um sinal claro de que a barbárie está naturalizada no país. Você ficou estarrecido? Eu fiquei estarrecido. E por um lado,
é bom saber que a gente não perdeu a capacidade de se indignar. Mas é isso também que me faz ter certeza. O meu posicionamento dessa semana em relação a um voto útil contra Jair Bolsonaro é a única decisão e o único caminho que a gente tem como país. Vamos embora falar sobre isso? Se você acompanha o noticiário, se você lê a opinião de pessoas que cobrem política, você deve ter ouvido falar muito aí nas últimas semanas, nesse período todo de campanha, sobre o tal cheque em branco que as pessoas estão assinando ao votar em Lula nessa campanha. Gente, eu já falei isso aqui numa mesa do meio, junto com o Pedro Dória e o Christian Lynch, que esse cheque em branco que as pessoas estão assinando não é um cheque em branco para que Lula governe. É um cheque em branco para que Lula tire Jair Messias Bolsonaro do poder. É sobre isso que a gente está falando. É uma carta branca para que a gente acabe com orçamento secreto, para que a gente possa investigar rachadinha. Todas as investigações estão paradas. A gente sabe por quê. É um cheque em branco para acabar com o sigilo de 100 anos. Para a gente não ouvir mais essas falas golpistas, essa ameaça de venezuelização, porque é isso. Você está com medo que o Brasil vire uma Venezuela? É exatamente isso que o Bolsonaro vai fazer. Para que a gente acabe com a discussão inacreditável sobre banheiro unissex. Para que a gente consiga reverter aparelhamento na Polícia Federal. Porque é com esse aparelhamento que todas as investigações que envolvem a família do presidente Jair Bolsonaro estão lá paradinhas. É aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário. Ou vocês acham que essa conversa toda sobre aumentar o número de ministros do STF ou diminuir o tempo de mandato dos ministros significa o quê? Significa a vontade do presidente de mandar no nosso judiciário. O Lula tem sido cobrado para falar mais sobre os seus planos para a economia, sobre quem vai assumir a economia, quem vai ser essa equipe econômica que vai estar à frente de um possível governo dele. Eu também quero saber o que vai acontecer na economia, porque é só com uma boa gestão na economia que todas as outras propostas que ele tem mostrado, propostas que estão lá no plano de governo dele, você pode entrar e dar um Google que estão lá todas as propostas, o que mostra que não é verdade o que muitas pessoas dizem que não há plano de governo. Não tem um plano de governo. Isso pode e deve ser perguntado, questionado. As pessoas têm todo o direito de saber como é que ele vai colocar esses planos em prática. Lula fala em dar casa, comida, aumentar a renda, escola, internet, aumentar os programas de distribuição de renda. Tem promessas de negociação de dívidas, de acesso ao crédito, programas que vão beneficiar a mulher, que é uma coisa que tem sido muito usada nessa campanha por todos os candidatos. Como é que ele vai fazer isso? Eu também quero saber. Mas por hora, nesse momento, a nossa única alternativa é, de uma certa forma, assinar um cheque em branco. Na verdade, assinar um cheque em branco com enorme fora Bolsonaro. Eu posso apostar que o ex-presidente Lula sabe que uma parte do eleitorado tem ele como preferência, tem ele como esse político que eles querem ver na presidência. Mas ele sabe também, para uma outra parte do eleitorado, a escolha dele significa um voto útil contra Bolsonaro. Não tivesse consciência, ele não estaria fazendo todas as alianças que ele tem feito, não teria acenado e apertado a mão de vários políticos que no passado eram seus adversários políticos. Não teria, em várias ocasiões, falado dessa importância dessa frente ampla. Ele sabe que ele vai ser cobrado por esses eleitores, principalmente por esses eleitores que estão votando nele, que votarão nele no dia 30 de outubro, não como primeira opção, mas como uma salvação dessa situação que a gente está vivendo, esse risco que a gente está vivendo de ter um segundo mandato de Jair Bolsonaro. Porque a conta sempre chega, gente. Eu costumo dizer que ninguém vai despir um santo para vestir outro. Vocês conhecem essa expressão? Essa expressão significa trocar um problema por outro. Não significa isso. Mas sim, tem uma parte desse eleitorado que está chegando nessa eleição, que votará em Lula no dia 30 de outubro,
só como fiador e vai cobrar essa dívida lá na frente. Eu escrevi essa semana que o que o Lula está recebendo de parte do eleitorado é uma ordem de pagamento emocional de pessoas que não aguentam mais esse clima que a gente está vivendo no Brasil, de pessoas que querem voltar a alguma normalidade, que a gente não tenha mais no governo um presidente que acha que pode governar apenas para o eleitor deles. Lula precisa assumir esse compromisso de governar para todos os eleitores, para todos os cidadãos brasileiros, inclusive para aqueles que não votarão nele. Então, pela primeira vez nesses meus 25 anos de jornalismo, eu tô aqui pregando um voto útil, que é um voto muito mais contra o que a gente tem hoje na presidência do que um voto a favor de outro político. Esse cheque em branco, que não é um cheque exatamente em branco, porque a gente sabe como foi o primeiro governo Lula, a gente sabe os erros do segundo governo Lula, a gente sabe o que aconteceu no governo Dilma. Então, assim, a gente sabe onde a gente está entrando, a gente sabe o que cobrar, a gente sabe quais os erros Lula não pode repetir. Eu estou falando aqui em voto útil em Lula, porque a gente precisa tentar recuperar o que sobrou do INPE, do IBGE, das universidades, da cultura, que a gente veja algum futuro para o ensino fundamental, para a Fiocruz. A Fiocruz, que foi demonizada durante parte da pandemia. Esse cheque em branco, acho que precisa ficar muito claro, é um cheque em branco contra Bolsonaro. É um cheque em branco para a gente tentar resgatar um pouco da nossa sanidade mental. É um cheque em branco para a gente olhar para o futuro e conseguir enxergar ainda algum tipo de futuro. Vamos embora para o nosso café? Eu ainda tô super improvisada, mas já tenho café. Porque sem café não dá, né, gente? Ia ficar mais gostoso pra gente bater esse papo. Chegaram umas 300 mensagens, eu selecionei algumas aqui, que eu acho que dão muito tom do que, enfim, a maioria de vocês falou. O Vander Souza falou o seguinte: Marilis, na real não foi o Bolsonaro quem ganhou em 2018, e sim o PT que perdeu. E agora está acontecendo o reverso. Não é Lula quem está ganhando, e sim Bolsonaro perdendo. Quanto ao PT, de fato, precisa de muito reposicionamento, abandonar vários conceitos antigos e, com muita certeza, uma preparação da sua militância a voltar às ruas e estar perto do povo. E a prioridade hoje é tirar Bolsonaro. O Vander, eu concordo com você. Eu acho que o antipetismo estava exacerbado, ainda existe isso muito, a gente vem falando sobre isso. Em 2018 não foi exatamente um voto no Bolsonaro, foi um voto contra o PT. E agora a gente vê o bolsonarismo e o petismo disputando quem é menos rejeitado. Ricardo Jablonski: eu nunca votei no PT por não gostar mesmo. Apoiei o impeachment e não acredito na inocência total do Lula. Mas, entre o Bolsonaro e um tatuzinho que vira bola... Gente, tive que dar risada. Entre o Bolsonaro e um tatuzinho que vira bola, voto no tatuzinho. Esse cara não merece um pingo de consideração pela ignorância e pela falta de humanidade. Fora Bolsonaro de vez. Eu já falei aqui, já escrevi em colunas, se a opção fosse Bolsonaro e qualquer coisa, votaria em qualquer coisa. Mas eu, como Ricardo, também votaria no tatuzinho bola, que seria muito melhor. Tomamos um cafezinho, né, gente? Vocês preparam um café também pra gente bater esse papo aqui? A Sani Ferrarese: minha cidade no Noroeste Paulista está com o clima pior possível. As crianças, ela fala, meu filho tem 9 anos, sendo hostilizada caso os pais não sejam eleitores do Bozo ou sejam nordestinas ou filhos de nordestinos. Distribuição de meias com a face do presidente por alunos dentro das escolas. Não eram eles a favor da escola sem partido? Exatamente. E em celebrações, o filho estuda em escola católica e a irmã teve que pedir respeito à Nossa Senhora numa total falta de respeito. Pois é, Sani, os ânimos estão super exaltados, mas a gente está vendo que as pessoas que votam no Bolsonaro não são nem um pouco democráticas, né? Elas acham que todo mundo tem que pensar como elas, acreditar no que elas acreditam,
E a gente vê isso. E isso que você falou sobre a escola sem partido, eu concordo com você. Eu acho que o ambiente da escola é um ambiente para se falar sobre política, é um ambiente para discutir o que é a política, como a política faz parte do nosso dia a dia, claro que tudo dependendo da idade dessas crianças, mas a gente sabe que os bolsonaristas acham que política não tem que ser discutido na escola, só que eles acabam levando e não da melhor forma. Eles acabam levando de um jeito que acaba virando uma imposição, né? Porque se a pessoa não aceita ou, enfim, tem outro tipo de pensamento, ela acaba sendo hostilizada. A gente sabe que isso tem acontecido. Ah, e a Sani fez um outro comentário que ela diz o seguinte: falou tudo, Marilis, o PT precisa sair do pedestal, Lula e companhia precisam assumir erros. Eu acho, na verdade, que eles precisam ouvir outras pessoas que estão se engajando na campanha e acho que estão fazendo isso agora. Já deveriam ter feito lá no primeiro turno, mas acho que nunca é tarde. Quer dizer, espero que não seja. Simone Tebet deu várias sugestões e a gente viu que parece que algumas foram acatadas, como, enfim, ter cores mais variadas aí durante os atos promovidos pelo PT e pelo Lula, ter eventos com mulheres, eu li que isso está sendo providenciado, e eu acho que é positivo. A gente tem 2 semanas ainda até a eleição e cada voto importa. E o PT precisa conversar com essa pessoa que não é o convertido, que já não é o eleitor do primeiro turno, uma pessoa que talvez até vote no Bolsonaro, ou que vai votar nulo, ou que vai votar em branco, que não está convencido de que é o PT. Então é importante esse diálogo, é importante que o PT e Lula ouçam, enfim, outras lideranças, gente que está entrando, e Simone Tebet é o nome desse, porque ela gravou, inclusive, participação no programa eleitoral do Lula, vestida de azul. E o Washington Assis concordando com algo que já foi dito aqui no começo. Conheço gente que não gosta do Lula, mas vai votar nele por abominar o Bolsonaro. Gente, é sobre isso. O Lucas Leandro me dá um puxão de orelha. E ele tá certo, ele fala: desculpa, mas achar que essa eleição acabaria no primeiro turno é desconhecer o Brasil profundo. Você tá certo. A gente, principalmente que mora em grandes cidades, acaba tendo pouco contato com um Brasil que é um Brasil muito diferente das capitais. Fui me fiando em pesquisas, as pesquisas acertaram na intenção de voto de Lula, mas não conseguiram calcular a quantidade de votos que o Bolsonaro ia ter. E eu acho que existia também, lá no fundo, um desejo pessoal de que a eleição acabasse no primeiro turno. Tá muito cansativo, tá exaustivo. Isso que aconteceu agora em Aparecida foi uma coisa horrorosa. Então, eu acho que eu tinha um desejo pessoal de que a eleição acabasse, que fosse resolvida, que o Lula ganhasse no primeiro turno, pra gente começar a virar essa página. Mas, enfim, a eleição só acaba quando termina. Temos 2 semanas aí de campanha e não dá para saber o que vai acontecer. Acho que nesse momento, assim, qualquer pessoa que me pergunta, é uma coisa que perguntam o tempo todo, toda hora, em qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar que eu chego, as pessoas falam da mesma coisa que a política, o que eu acho que vai acontecer. Gente, se eu tivesse essa bola de cristal, eu já estava numa ilha, no Pacífico, tomando um drink de coco bem adocicado, embaixo de uma palmeira, deitada numa rede. Tô imaginando tudo isso. Gente, eu fico por aqui. Ainda tô aqui, como vocês estão vendo, nesse improviso, mas em breve eu vou ter um cantinho. Em breve não sei, talvez demore um pouquinho ainda. Terei um cantinho mais aconchegante pra gente bater esse nosso papo de todas as semanas. Vejo vocês terça-feira com Pedro Doria e Christian Lynch, e a gente acabou de ter confirmado o nome da nossa participante da mesa do meio, e eu prometo pra vocês que vai ser incrível, babado. Espero vocês, vejo vocês até lá. Um beijo.